Não costumo pregar isso em púlpito, porque no púlpito eu não tenho liberdade para falar isso. A Bíblia diz que no texto em que nós lemos, a igreja tinha sofrido uma perseguição, ou seja, depois da morte de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos então sofreram uma perseguição, porque eles então entenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o único que podia salvar o ser humano e perdoar os seus pecados. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus quando Jesus estava de uma forma física. Então Jesus teve que morrer e ressuscitar. E não bastou só Jesus morrer e ressuscitar. Jesus teve que aparecer para os seus discípulos e conversar com eles e dizer: toca aqui nas minhas mãos. Aleluia. Olha aqui o meu lado furado. Eles não estavam acreditando que era Jesus. E Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Eu não estou mais morto, eu estou vivo e vivo para todo sempre. Aleluia. E quando os discípulos então começaram a entender que Jesus não estava mais no sepulcro, e não era um fantasma que eles estavam vendo, então a Bíblia diz que agora eles se alegraram, porque eles viram que então em Jesus eles podiam confiar. Jesus não ia desampará-los, Jesus não ia abandoná-los, nem a morte ia separá-los então do amor de Deus através de Jesus Cristo. E agora eles começaram então a anunciar a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que então a igreja começou a sofrer uma perseguição e os discípulos então foram espalhados e divididos sobre toda Jerusalém, Samaria, Galileia, Judeia. E muitos dos discípulos saíram de uma parte para outra, mas isso é o propósito de Deus para os discípulos. E a Bíblia diz que dentre dos diáconos que tinham sido levantados para auxiliar a obra de Deus, tinha esse homem, discípulo conhecido como Filipe, que na perseguição ele saiu de Jerusalém e desceu para as terras de Samaria, um lugar onde existia muita idolatria. Por isso que eu iniciei aqui contando parte da minha vida. Quando Filipe desce para Samaria, existia muita idolatria, muito paganismo, muito espiritismo, muito ocultismo. Eu não sei se tem pessoas aqui que já enfrentou isso, ou já teve essa experiência de entrar no mundo do espiritismo, do ocultismo. Eu tive isso, a minha família teve essa experiência. Eu ainda tenho pessoas da minha família que ainda trabalham com o ocultismo e com o espiritismo, e eu creio que Deus vai libertar. A Bíblia diz que quando a igreja foi espalhada, Filipe desce para Samaria, e Samaria, os samaritanos, eles eram essa pessoa como a minha família. Lá eles praticavam toda a arte de espiritismo, de ocultismo, mas Jesus queria alcançar aquelas pessoas, assim como a minha família, que estava totalmente distanciada da palavra de Deus, para que elas fossem salvas e o nome do Senhor fosse glorificado. Impressionante o amor de Deus. Muitas das vezes eu paro para pensar e fico imaginando, alguém faz algum mal para nós, uma pessoa fala mal de nós que nós soubemos, um irmão critica a nossa forma de falar, de andar, de vestir, nós já fica ao extremo aborrecido. Se nós não orar a Deus e não pedir para Deus limpar o nosso coração, misericórdia, nós vamos querer a morte do outro. Porque o outro fez um mal, fez alguma coisa que nos aborreceu. A Bíblia diz que o ser humano se afastou tanto de Deus, que Deus teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Foi tão forte o que o ser humano fez. Foi algo tão impactante que ia afastar o ser humano totalmente de Deus. Não teria, nem que eu fosse para Aparecida, para o São Jorge Guerreiro, nem que eu fosse para aquelas imagens que eu adorava em Iemanjá, que estava no meu quarto, nem
em que eu me prostrasse diante dela, não teria como eu chegar diante de Deus. Só existia uma forma, então, de Jesus vir e morrer por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, fazendo expiação, ou seja, apagando o teu pecado e o meu, e jogando no val de esquecimento, como diz o livro de Isaías, que quando Deus apaga o teu pecado, Ele não se lembra mais dele, e a partir desse momento a tua alma está reconciliada com Deus. Era isso que Deus queria fazer com os habitantes de Samaria, por isso que Filipe desce até lá. Por que será que o pastor Leandro foi tocado por Deus? Por que vocês foram tocados por Deus para nessa tarde estarmos aqui, reunidos nesta tarde aqui, falando do amor de Deus? Por que será? Eu sei disso. Aleluia. Eu sei que Deus quer nos purificar. Deus quer nos reconciliar. A reconciliação que Deus quer fazer não é só com o casal, não é só unindo a esposa com o esposo, ou a mãe com os filhos. Isso é necessário. Uma família que não está unida, ela pode ser destruída a qualquer momento. A reconciliação de Deus não é só com a ovelha, com o pastor, não é só irmão com irmão. A maior reconciliação que o Senhor Deus quer fazer através de Jesus é do ser humano com Deus. É de nós voltarmos à comunhão com Deus, à coinonia com Deus, participar de tudo que Deus tem para nós. Como o próprio Jesus disse em Evangelho de São João 14, primeiro ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou lá teria dito. Ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós todos estejais comigo também. Aleluia. Quando Filipe desce para Samaria, Deus estava querendo reconciliar aquelas pessoas de Samaria. Nós sabemos que lá em Samaria tinha um mágico, praticava artes mágicas, Simão. Era assim que nós nos encontrávamos. Hein? Quantos de nós hoje estamos aqui, bem vestidos, perfumados, bem arrumados, mas quando Jesus me encontrou, eu não estava assim. Eu não estava assim. Jesus teve que dar um banho no Lindomar. Jesus teve que passar o isope. A escova de Jesus teve que passar pelo Lindomar. Isso. Teve que limpar o Lindomar. Não era por fora, não, era por dentro. É isso que Deus quer fazer, uma purificação por dentro do ser humano. Quando a palavra de Deus chega a Samaria, a Bíblia diz que quando Filipe chega em Samaria, sabe o que ele chega fazendo ali? Ele chega pregando a Cristo. Aleluia. Pregando a Cristo. Eu não nasci pregando Cristo. Eu não nasci testemunhando de Jesus. Eu nasci falando dos espíritos, das imagens esculpidas. Nós não falamos isso com frequência na igreja. Quando as pessoas olham para nós e dizem: ah, tá o pregador, olha lá que bênção o pregador. Mas ninguém sabe da história que Deus trilhou na nossa vida e na vida de cada um de vocês que estão aqui. Ninguém sabia o que Deus tinha feito na vida de Filipe. O que Deus faz na vida do ser humano é tão forte que o ser humano não consegue, ainda que ele saia para longe, para outra cidade, outro país, o homem ou a mulher que tem um encontro com Jesus Cristo, nunca mais ele consegue se apartar de Deus, porque aonde ele for, Deus vai estar com ele ou com ela para dar vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria, mas eles não sabiam, eles achavam que Filipe estava fugindo. Filipe não estava só fugindo. Filipe estava procurando um lugar para transmitir a palavra de Jesus Cristo. Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido para todos. A esperança deles tinha voltado. Eu sei que a esperança de muitos nos dias de hoje é que o nosso Brasil tenha um bom presidente. Que a esperança de muitos, isso mesmo, é que você chegue no mercado e o preço então dos alimentos baixe, a inflação diminua. A esperança de muitos é que você consiga um bom trabalho e ganhe um bom salário no final do mês. Mas a esperança daqueles que estão em Cristo é esperar a volta de Jesus, porque nós não vamos ficar aqui, nós vamos morar no céu com Jesus Cristo.
Essa é a nossa esperança. Quando Filipe chega em Samaria, eles achavam que Filipe estava fugindo. Filipe só estava procurando uma nova oportunidade para pregar a Cristo. É isso que eu procuro. Uma nova oportunidade dentro de tempo e fora de tempo. Não importa para quantos ou para quem. Quando a palavra de Deus começa a ser pregada, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é responsável, porque ele conhece o coração de cada um. Ele sabe a necessidade de cada um. É impressionante como Deus te conhece melhor do que a tua própria mãe. Aleluia. E olha que a tua mãe te conhece. A tua mãe te conhece, ela te carregou então no ventre 9 meses. Tem mãe que consegue sentir a dor do filho. O filho começou a ter uma dor, a mãe está dizendo: eu estou sentindo que tu está com alguma coisa. Aleluia. Uma mãe consegue sentir a tristeza de um filho, o filho se entristece, a filha se entristece, a mãe está dizendo: olha o que está acontecendo, estou percebendo que tu está triste.